Nessa videoaula, vamos abordar como resolver um problema utilizando a ferramenta Lugar Geométrico. O problema tem o seguinte enunciado e foi retirado e adaptado de uma OBMap. O triângulo ao lado é equilátero, de lados com 10 centímetros. Os pontos A, B e C, inicialmente nos vértices do triângulo, deslocam-se sobre seus lados, de um vértice a outro com a mesma velocidade. Os pontos A e C deslocam-se no sentido horário, e o ponto B desloca-se no sentido anti-horário. Seja a distância percorrida por A, B e C no intervalo de 0 a 10. Seja f de x a área do triângulo ABC quando x é tal que A, B e C formam um triângulo e f de x igual a 0, caso contrário. Item A. Para quais valores de x, de 0 a 10, tem-se f de x igual a 0? Esboce o gráfico de f de x para x no intervalo de 0 a 10. O que nós vamos fazer é construir um objeto aqui no GeoGebra animado e vamos obter uma função desse objeto que vai ajudar a responder os itens A e B. Mas nós vamos utilizar nenhuma operação simbólica, somente uma construção de GeoGebra que vai nos ajudar a responder as questões desse enunciado. E eu quero mostrar que isso é uma possibilidade interessante de resolver problemas no GeoGebra. Para isso, nós vamos começar a construção da seguinte forma. Digitar aqui na entrada um ponto D igual a 0, 0. Teclo Enter e aí está o ponto D. Um ponto E igual a 10, 0. Teclo Enter. E aí está. E um ponto F igual a girar o ponto E 60 graus. Escrevo aqui 60 e aqui nesse símbolo eu acesso grau e teclo Enter. Eu tenho aqui os vértices do meu triângulo, que são D, E e F. Clico na ferramenta Polígono e clico aqui em D, E, F e novamente em D. E aqui tenho construído o meu triângulo DEF. Agora eu vou construir um controle deslizante que vai nos ajudar a animar os pontos que vão deslocar sobre os lados do triângulo. Então clico em controle deslizante, clico aqui e vou chamar esse controle deslizante de N. O valor mínimo dele vai ser 1, o valor máximo 10 e o incremento 0,1. Ok, aí está o nosso controle deslizante. Agora eu vou construir 3 vetores como os que aparecem no enunciado do problema para obter as imagens transladadas dos pontos D, E e F. O primeiro vetor vai ser um vetor U igual a um vetor no sentido DF vezes o nosso valor de N dividido por 10, que é o comprimento total do nosso lado. Teclo Enter e agora vamos tentar entender essa construção. Se eu aumentar o meu valor aqui, chegando até próximo de 10, o vetor fica igual ao comprimento do lado DF. Se eu reduzir aqui até 1, ele fica pequeno. Então quer dizer o seguinte, eu vou alterar aqui as propriedades do meu controle deslizante. Aqui na caixa de propriedade, o mínimo não pode ser 1, o mínimo tem que ser 0. Agora, como a gente pode ver, ao manipular, olha o que acontece, fica muito próximo aqui do ponto D. Então eu vou construir os meus vetores, os outros, para fazer o deslocamento, dos pontos sobre o lado do triângulo da mesma forma. O próximo vetor será um vetor, então V, vetor, no sentido dos pontos F e E, vezes N dividido por 10. Teclo Enter e o vetor posição está aqui. E agora mais um vetor W, vetor no sentido de E a F, vezes N dividido por 10. Teclo Enter e aí está. Bom, agora eu tenho que obter os pontos A, B e C, que são translações dos vértices do triângulo DEF, conforme descrito no enunciado. O ponto A, ele é igual então ao quê? Transladar qual objeto? Transladar o ponto D via o vetor U. Teclo Enter e aí está o ponto A. O ponto B é igual ao quê? Transladar qual objeto? O objeto que é o ponto E via o vetor W. E ali está. O ponto C é igual a transladar o objeto F via o vetor V. E ali está. Agora eu vou fazer o seguinte, vou ocultar os vetores U, V e W. E agora ao manipular aqui, os meus pontos se comportam como descrito no enunciado. Mas falta uma coisa, vou construir um polígono pelos pontos A, B e C. Clico em polígono A, B, C e por último em A. E aqui está o meu triângulo ABC. À medida que eu manipulo o meu controle deslizante N, olha o que acontece com esse triângulo. Agora aqui o meu enunciado vai ser ocultado e eu vou exibir aqui na janela de visualização 2 os eixos e vou
trabalhar agora a partir da janela de visualização 2. Aqui na entrada eu vou digitar então um ponto que vai estar sobre o meu lugar geométrico, que vai ter as seguintes coordenadas. O x desse ponto será o n, que varia de 0 até 10, que está no domínio que eu estou estudando. Vírgula. Quem será a ordenada desse ponto? Será a área do triângulo ABC, que é dado pelo número T2, que o T2 igual a 15,38, neste caso aqui, é a área do triângulo. Então, eu escrevo aqui T2. Agora, eu vou clicar aqui na janela de visualização 2 e vou teclar Enter para que o ponto P seja construído somente na janela de visualização 2. Teclo Enter e aqui está o meu ponto P. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir um lugar geométrico a partir desse ponto. Lugar, já aparece a sintaxe aqui do lugar geométrico. Eu vou acessar essa sintaxe aqui, ó, ponto do lugar geométrico e controle deslizante. Quem é o ponto do lugar geométrico? É o ponto P. E quem é o controle deslizante? Ora, o controle deslizante é o N, que eu construí para poder animar o processo. Teclo Enter e ali está o lugar geométrico que representa, então, a área do meu triângulo ABC. E como você pode ver, à medida que eu manipulo aqui o controle deslizante, aparece a representação aqui na janela de visualização 1 do triângulo ABC que vai ter na sua área alterada. E nós podemos perceber o seguinte, ó, que quando n é igual a 5, acontece o quê? Eu tenho aqui apenas um segmento. E aqui eu tenho que a função da área f de 5 é igual a quanto? A 0. Isso acontece igualmente quando n é igual a quanto? A 10. A área também é igual a 0. E isso então responde o item A do meu problema. Quando f de x é igual a 0? Então, para x igual a 5 e x igual a 10. Outra coisa também é o seguinte, esboce o gráfico da função. E aqui está, nós esboçamos o gráfico da função sem ao menos conhecer qual que é a expressão algébrica desse gráfico. Então isso é uma coisa interessante para estudar o problema e obter soluções sem um excesso de álgebra, apenas com uma construção no GeoGebra e como interpretar essa construção para obter alguns resultados. Então fica aí a dica de como resolver um problema utilizando o lugar geométrico no GeoGebra.